Olá, amigos da TVC BH. Gente que a gente destaca hoje uma personalidade da área política, uma parlamentar das mais atuantes, a deputada federal do PCdoB, Jô Moraes, nascida Maria do Socorro Jô Moraes. Olá, Jô, bem-vinda à TVC BH. Que bom, estou sempre aqui acompanhando vocês e acho que esse é um espaço privilegiado da sociedade conversar sobre a sociedade. Muito obrigado. Já vamos antecipando nossos agradecimentos por uma segunda-feira, dia de você viajar para Brasília, para continuar sua atuação na Câmara dos Deputados, e você nos prestigiar com a sua presença aqui, aceitando o nosso convite. Jô, você nasceu aonde? Olha, é incrível, Cabedelo. Cabedelo. Cabedelo é na Paraíba, é uma cidade portuária. Meu pai era estivador e a gente viveu a infância lá. Só que veio a época da ditadura militar, eu era estudante e fui presa, perseguida, fui presa naquele encontro da UNE, de 800 estudantes, e tive que sair de lá, escapar, vir para Minas. E aqui eu consegui sobreviver com o apoio de muita gente. Pois é, Cabedelo, uma paraibana arretada, mesmo não sendo baiana, mas nordestina, eu ia te perguntar, por curiosidade, a gente se conhece há tanto tempo, o que te fez migrar para Minas Gerais? Mas você já disse que foi em razão da ditadura militar. Isso. É que as pessoas que hoje não compreendem muito o que é que foi aquele tempo, né? Era um período que, por incrível que pareça, eu fui presa na porta de uma fábrica distribuindo panfleto que falava mal do governo. E a polícia, quando foi me procurar, eu estava numa praia onde minha família passava as suas férias, e eu tive que escapar, me escondendo embaixo da cama de um pescador, sendo levada, como é sempre a integração, né, para uma prostituta que conhecia a minha família e que avisou, olha, a polícia está aí, está procurando ela. E aí ela me levou para essa casa, me escondeu e, graças a Deus, foi uma longa história de solidariedade que me escondeu e que me fez estar aqui, neste país, lutando para ele melhorar e ser mais democrático. Sorte nossa. Olha como isso me emociona. Somente aqui na TV comunitária ou numa mídia comunitária, o telespectador tem a oportunidade de conhecer histórias como esta, contada agora pela Jô. Eu que a conheço há muito tempo, acompanho seu trabalho desde a Câmara Municipal, não sabia disso, né? E por isso te fiz essa pergunta. O que te fez de parar aqui? Sorte nossa, azar meu, porque eu fui preso foi bem antes. Eu participei do último congresso legal ocorrido em São Bernardo do Campo, no tempo do governo Adhemar de Barros, e já pré-golpe, onde nós fomos para eleger quem? Zé Serra, que deu no que deu. Deu no que deu. Depois veio o Congresso de Ibiúna, esse eu já era foragido da ditadura militar, já tinha passado 18 dias incomunicável, que talvez eu tivesse que me exilar ou asilar em algum outro estado e, quem sabe, virar pelo menos inspetor de quarteirão ou vereador. A Jô, por sorte nossa, veio parar em Minas Gerais e se revelou como parlamentar. Seu pai foi estivador, ele tinha atividade também? Não, ele política, era não, né? trabalhador, batalhador. As circunstâncias da história, elas surgem muito fruto das dificuldades da luta do povo, né? Naquele período, a ditadura levou a economia para uma dificuldade grande, tirou direitos dos portuários e a luta na cidade fez com que a gente, que era jovem,
que trabalhava no movimento estudantil pudesse ter essa participação, essa consciência política. A consciência política não é uma coisa que vem de fora, é a vida da gente, né? A vida dura do meu pai, as dificuldades. Ele morreu cedo porque a pressão das dificuldades econômicas, e isso foi levando a que eu, a partir do movimento estudantil, chegasse durante 10 anos escondida nesse país, a maior parte aqui, a anistia, e pudesse, a partir daí, ter uma atuação mais aberta. Essa consciência política, realmente, essa adquirida nessa atividade, com todas as dificuldades, todas as perseguições, essa não sai da gente. Isso é um germe que está impregnado e que, felizmente, não tem cura. Você é um exemplo disso, mas nós temos inúmeros exemplos aí em todas as áreas. E, por falar nisso, e nas atividades políticas, qual foi a sua trajetória? Você veio para Minas Gerais, quando é que você começou? Lá você tinha atuação política, estudantil. Conta um pouco da sua trajetória política. Eu cheguei aqui, evidentemente, escondido, passei 10 anos escondido aqui, mas dentro desse processo eu comecei a atuar na associação comunitária do bairro industrial, onde eu tive meus filhos, onde eu fui me instalar, e a partir daí foi um processo crescente de relação com os movimentos sociais, mas sobretudo com as mulheres. Didi, é um negócio incrível como a sociedade não consegue entender por que é preciso superar essa situação de preconceito com as mulheres. As mulheres são a doação e a generosidade expressa de forma, de mil formas. Cuidando dos meninos, cuidando de creche. Então, eu, por exemplo, tinha creche lá no bairro industrial e era uma liderança, Dona Eva, que estava à frente dela. A partir daí, eu fiz toda uma construção na luta em defesa dos direitos das mulheres. E hoje eu sou coordenadora da bancada feminina pela convicção de que não há democracia, não há uma situação de igualdade na sociedade se as mulheres não tiverem os mesmos direitos, se não tiverem políticas públicas que ajudem na maternidade, se não tiverem apoio para a sua vida, para serem felizes. Nós vamos conversar mais demoradamente sobre isso, talvez no segundo bloco, porque é um negócio que eu não consigo entender. As mulheres que eu conheci, minha longa estrada já percorrida, desde o meu tempo de universitário, eram todas brilhantes, ativistas em todas as áreas, se destacavam, sempre foram lideranças, e as mulheres eu sempre avaliei como sendo mais dedicadas do que os homens. Não sei a explicar a razão disso, mas por que hoje ainda existe esse diferencial sobre o qual nós vamos conversar, inclusive com relação aos parlamentos e à Câmara dos Deputados. Mas você que esteve durante anos escondido aqui, agora você não se esconde mais, não se escondeu, se declara, sou comunista, sou do Partido Comunista Brasileiro, PCdoB. No Carnaval você apareceu com destaque, isso eu não sabia. Você, os jornais publicaram que você brincou aí como fiscal de folia, não sei o que é isso, não. E que apareceu, inclusive, que teve um acidente, foi vítima de um acidente e que teve o olho roxo. Essa história foi mal contada, queria que você contasse isso pra gente. Esse carnaval em Belo Horizonte, a população determinou. A cidade é minha. O povo, a população de Belo Horizonte, assim, nunca foi tão consciente que, de repente, eu quero viver nessa terra, eu quero que essa cidade seja minha. Então, você passava... Eu comecei desde o sábado anterior, mas numa quantidade de blocos, que eram blocos de bairro, de famílias, eram as crianças integradas, era a turma batendo, era treinando, mulheres treinando nos seus tambores. Então, eu acho que Belo Horizonte, e olha, mais de 1 milhão de pessoas circularam. O grau de violência foi lá para baixo.
Você não via confusão durante todo esse processo. Blocos, eu nem vou citar porque são tantos que uns ficariam com raiva se eu citasse os outros e não citasse aqueles dos quais eu participei. Mas é preciso se entender a cidade de Belo Horizonte. Você é um apaixonado por essa cidade, eu sei, porque você, na sua vida de comunicação, você cuida dos problemas da cidade. Você dá voz. Você pega os personagens mais que não têm vez na grande mídia e você dá voz para eles. É por isso que, com esse carnaval, eu digo, olha, eu vou lá para fora, eu vou viver aqui. Durante o período de trabalho, eu tenho que ficar em Brasília. Então, eu vivi aqui, virei fiscal de folia, porque eu tinha de ver se a folia estava boa, né? Acho que foi um espetáculo. Foi muito importante. Eu diria que no Carnaval tem um porém, Didi, que você depois vai trazer aqui o pessoal para conversar. Os blocos explodiram, porque dependia da iniciativa do povo, de recurso do povo. Mas o desfile da escola de samba tem que ter mais atenção. Nós temos que ter, porque há um sofrimento, uma falta de resposta com tempo suficiente para aquelas escolas que se dedicam, fazem um esforço enorme e só tem naquele momento quase de última hora apoio. Por isso que a primeira proposta que eu trago para você, como lição que eu aprendi desse carnaval, é que bloco tem que continuar e só tem que o governo, a prefeitura dar infraestrutura. Agora, escola de samba tem que ter um projeto claro, porque a população quer, estava aí a população pobre, fui assistir à apuração e ali a gente estava vendo que o povo quer mostrar a sua criatividade, mas tem que estar com um mínimo de apoio da prefeitura. Claro. Nós temos um exemplo aí da cidade de Jardim, da qual eu tenho a honra de ser um dos diretores do tecido, mas não se faz um carnaval de uma escola de samba, um carro alegórico sem dinheiro. Por mínimo que seja, não precisamos ter aquelas fortunas, como acontece no Rio, como aconteceu com a Beija-Flor, um apoio não precisa ser Guiné Equatorial. Um apoio do ditador, com aquela quantidade, é outra história para contar. Mas as escolas de samba aqui, para elas acontecer, fazerem sucesso, igual fizeram este ano os blocos carnavalescos, precisa de algum recurso. Com antecipação, né? Não é de última hora, 10, 20 mil reais, que às vezes a prefeitura concede para pagar depois, aí não é possível. Didi, e qualificar, por exemplo, quem não faz o curso de SEBRAE em parceria com essas escolas, para os seus integrantes, seus membros, sua meninada, fazer as fantasias, mas qualificando, dando um apoio e uma sustentação de profissional. Porque o carnaval é a arte do povo. Claro. E o povo precisa se qualificar e profissionalizar. Mas já impressionou e acho que o próximo carnaval, com certeza, nós devemos ter uma estrutura para as escolas, os blocos, ninguém segura mais, porque eu mesmo já desfilei 2 vezes na Mangueira, em outros tempos. Quem que gostava de brincar carnaval tinha que ir para o Rio ou para São Paulo, que ficou impossível, né? Você desfilar, você brincar num bloco que tem 2.000 foliões, como acontece no Rio, nas escolas de sambas que são caríssimas, fantasias caríssimas e muito cansativo para fazer festa para gringo, para quem quer brincar. Então, quem brincou esse ano em Belo Horizonte, acho que não vai deixar de repetir a dose, não. Vai não. Ô, Jô, mas nós vamos fazer um intervalo nesse bate-papo nosso, mas antes eu queria agradecer a presença aqui, prestigiando a gravação deste programa, da sua assessora, da Graça Borges. Nós estamos ali com toda a diretoria da TV aqui nos prestigiando, o Felipe Abuíde, a Letícia Caiafa, meu produtor ali, o Edivaldo Miranda, lá no controle o Thales. E vamos fazer um rápido intervalo. E depois, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre política. Nós estamos aqui com uma parlamentar de longa trajetória, longa e brilhante. Vamos tratar da política com ela, ok? Fiquem conosco, que já já voltaremos.
Passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Você é pai e descobre que seu filho tem câncer de olho. Você é pai e descobre que as chances de cura chegam a 90%. Você é pai. Leve seu filho para fazer o exame do retinoblastoma. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Retornamos com Gente que é Gente, edição de 23 de fevereiro de 2015, recebendo hoje a deputada federal do PCdoB de Minas Gerais, Jô Moraes. Ô Jô, você tem uma longa trajetória parlamentar. Você foi nossa representante aqui na Câmara Municipal por um mandato e meio, você foi deputada estadual, acho que uma vez, e já está no terceiro mandato como deputada federal. Isso. Vitoriosa aí sempre nas eleições e também em seus projetos, ou em quase todos, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Então, você... na Câmara dos Deputados, você faz parte de uma minoria, de uma bancada feminina. Quantos parlamentares? Olha, nós temos, nesta eleição de 2015, 51 mulheres eleitas em 513 deputados. O Brasil, lamentavelmente... Chega a 10%. Não chega a 10%, 9,9%. O Brasil, lamentavelmente... está entre os 189 países, ele é o 124 em representação de mulheres. É uma vergonha o nível de representação. E nós somos aqui, as mulheres são quase a metade da população economicamente ativa, nós somos aqui, mestres e doutoras, temos 30% a 40%, temos mulheres, estamos na presidência da República, e lamentável que dentro de um conjunto e de uma expressão de capacidade como nós temos, nós só chegamos lá com 9,9%. Você imagina que Ruanda tem 63% do parlamento. Você imagina que Cuba tem 50% de mulheres no parlamento. Na Bolívia, tem mais de 40% de mulheres no parlamento. E aqui nós somos 9,9%. Então, eu acho que as mulheres brasileiras, elas têm que entender que para levar a preocupação com os problemas que as mulheres vivem, tem que botar mulher. Não põe homens, os homens estão lá, não temos nenhum problema. Nós queremos chegar a um número aproximado, um equilíbrio. Quem vai se preocupar, por exemplo... Nós vimos recentemente um absurdo, que foi esse cara que matou duas crianças, duas crianças recém-nascidas e a mulher. Nós vimos um absurdo de um juiz prender uma avó de 61 anos, trabalhadora rural desempregada, por pensão alimentícia. E o filho dela, que é o pai do menino, estava lá no Rio de Janeiro, e não foi preso, não. Quem foi preso foi a avó desempregada, trabalhadora rural. Não tinha a menor condição de pagar aquela pensão? Não, e por que não prenderam o pai? Então, tem certas coisas que é da vida da mulher,
que só as mulheres podem brigar mais para que a justiça se faça. Pois é, você levantou uma questão aí que realmente ou merece um estudo mais apurado ou que está precisando de resposta. Por quê? Existe uma lei que obriga uma cota, uma cota na chapa que disputa as eleições para os partidos. Quer dizer, uma cota obrigatória para as mulheres. É como se fosse uma reserva de... 30% de 30%. candidaturas tem que ser de mulheres. Pois Mas é é. de candidaturas, não é de Pois é, vagas. mas os partidos políticos, às vezes, têm dificuldade de preencher, de cumprir a lei, de preencher essa cota, porque não existem, talvez por isso, não existem as mulheres querendo disputar ou não têm condições de enfrentar uma disputa eleitoral. No parlamento, nos parlamentos, em todos eles, né, municipal, estadual, federal, o número de mulheres é desproporcional ao número de homens. Na Câmara de Deputados, você já disse, não chega a 9,9%, não chega a 10%. Se as mulheres sempre foram atuantes, no meu tempo, no seu tempo de ainda funcionária pública, estudante e tal, sempre foram atuantes, se destacaram. Se destacam as mulheres em todas as áreas, seja na magistratura, no executivo, como, embora a minoria, mesmo nos parlamentos, em todas as áreas, na economia, nós temos uma presidenta da República, e as mulheres se destacam. Porque, Jô, essa é a quantidade mínima, é porque as mulheres têm ainda que continuar pilotando fogão, administrar a casa, às vezes trabalhar para substituir o desemprego do marido. Por que esse número? Não, Didi, não é. Nós temos um problema na política. A política brasileira ela é deformada, porque quem manda nesse processo eleitoral, e você sabe, porque você teve em casa a vivência disso, é o poder econômico cada vez mais. Você hoje tem gente que gasta, os tubos é um ilustre desconhecido. Tem situações aqui, teve candidatos aqui que tiveram muito mais votos do que eu, aqui em Belo Horizonte, e você pergunta qual o discurso que fez sobre Belo Horizonte, que projeto apresentou, onde que estava. Mas porque a propaganda era muito grande, porque você não... Hoje, o poder econômico, você compra cabo eleitoral, você tem uma dificuldade imensa de se fazer conhecido e presente. Então, o primeiro desafio que impede a mulher participar é que a empresa não investe em mulher, é que partido político, na sua grande maioria, pega os melhores horários de programa, pega a melhor estrutura, pega as suas prefeituras e põe os homens. Você não vê mulheres, as direções partidárias, ajudando as candidatas mulheres. Aí as mulheres dizem, eu vou só para fazer escada para os outros? Então, o primeiro problema é mudar a estrutura do poder econômico, vamos acabar com o financiamento de empresa não vota, quem vota é eleitor. Então, vamos acabar com o financiamento de empresa. Vamos dar para as mulheres qualificação, vamos fazer curso para que elas possam se acostumar na história da política. Vamos ajudar as mulheres a deixar as meninas em creche quando tiver convenção partidária. Tem convenção partidária, as mulheres vão para lá se levar os meninos, aí os meninos ficam gritando, correndo, olhar para cima, e os homens ficam reclamando. Talvez as empresas não invistam nas mulheres, nas candidaturas femininas, porque as mulheres sejam menos venais, menos corruptíveis, mais independentes, porque são poucos os casos conhecidos de corrupção de política, uma mulher política e tal, não temos mais grandes exemplos. Enquanto isso que você está falando, olha, ontem mesmo assisti televisão durante algum tempo, só um deputado aparecia num programa partidário de um partido que eu nunca tinha ouvido falar, um partido ecológico, não sei o quê. Esse deputado, eu não conheço ainda a sua atuação, pode ser excelente até, mas ele apareceu tempo todo, só existe ele nesse partido, não pode ter uma mulher. Durante a campanha, só se via outdoor dele. Didi, é o Fred. Você sabe que a lei
obriga que, não nos programas eleitorais, nos programas de TV partidários, você tem que ter 10% do programa aparecendo as mulheres. Não precisa ser política, não precisa ser ser eleita vereadora, deputada, parlamentar, mas é obrigado, pela lei, aparecer mulheres a um tempo de 10% de toda a programação partidária. Então, nós temos que compreender que existe alguma legislação, mas você perguntou, mas não tem 30% de candidatas? 30% de candidatas. Sabe o que eu me lembrei? Getúlio Vargas, na Constituinte de 32, ele criou uma bancada classista. Quem sabe a gente não cria uma bancada feminina? Reserva as vagas, não é reserva candidaturas. As vagas para as mulheres. Eu quero ver se esse país não vai melhorar. Pois é, então, infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Eu não vou nem fazer pergunta. Queria que você falasse a respeito da corrupção. Nós temos 2 minutos para isso. Corrupção, dizer que está aí mais do que generalizada. E sobre reforma política. Olha, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que botar na nossa cabeça que a corrupção, até nesse dicionário Wikipédia, diz a corrupção começou aqui no Brasil quando chegou o primeiro barco. Então, na história do Brasil, Getúlio Vargas levou um tiro por causa de denúncias, ele se deu um tiro por causa de denúncias, a ditadura militar veio porque disseram que tinha corrupção. Corrupção existiu ao longo desse período. O que precisa é combater. E se combate a corrupção, polícia fazendo o que está sendo feito com a Polícia Federal hoje, botando toda a investigação, mas, sobretudo, fazendo reforma política. Temos que fazer uma reforma política que acabe com o poder e o financiamento das empresas, porque a empresa que financia o político, ele vai querer a contrapartida. Este é o grande desafio do Brasil. E eu terminaria dizendo, olha, a corrupção tem que ser combatida sem limites, sem trégua, mas não ser usada para disputa política, porque o político que acusa o outro de corrupção, no próxima esquina será encontrado numa dessas coisas. Por isso que eu acho que o povo tem que ir para o Congresso lutar por reforma política, democrática, fim do poder econômico, fim da iniciativa privada bancando a política. Pois é uma pena, mas o nosso tempo se esgotou. Eu vou fazer um pedido a Jô. Você vai me prometer, assim, tão logo possa, vir continuar nossa conversa aqui na TV Comunitária. Estarei presente na semana do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para que a gente fale sobre os desafios de uma população que gera um mundo, que faz com que o mundo possa ser cada vez mais generoso e que mais solidário seja a população nesse país. Por favor, produção, agende aí, ó, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós podemos ter a Jô Moraes aqui conversando conosco. Jô, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Obrigada. Continue na sua firme atuação lá na Câmara dos Deputados, que a gente precisa melhorar este país, acabar com essa corrupção e temos que pressionar para que haja uma reforma política. Sem essa, a corrupção vai ser cada vez maior. Tá? Muito obrigado a vocês, telespectadores, por sua audiência. Continuem conosco na TVC BH, 19 anos no ar.